Rádio Jovem. Muito bem, 8h37. Eu esperava Adriano Castor fazer esta apresentação, mas com prazer farei, Adriano Castor. É porque o papel tá na sua mão, é só por isso. O Adriano Castor faz a primeira voz, eu faço a segunda voz, eu falei, ele vai apresentar. Gente, é uma alegria sempre a gente falar do Bandeiras Empresarial, porque o Bandeiras sempre nos surpreende nas nossas visitas, nos nossos encontros. É um espaço para a gente falar do Bandeiras e de quem está aqui e o que quem está aqui faz. E hoje eu estou com a Janaíne Nascimento, que é CEO da Hoff Analytics, que é uma startup. Startup é aquela empresa que nasce com tecnologia, com envolvimento de muitas pessoas, geralmente de pessoas jovens e sempre empreendedoras. E depois vende a empresa para o Bill Gates, para o Elon Musk. E aí, como eles são trilionários, né? No mínimo ficam milionários aqui depois dessa ideia. Aí eles constroem um outro negócio, uma outra empresa, empreende um outro negócio. E por que com tudo isso, Janaíne, estar no Bandeiras Empresarial? Bom dia a todos. Bom, estar no Bandeira Empresarial, eu vejo que é a conexão com o que uma startup busca, né? Que é um ambiente de inovação, um ambiente de conexão. Então, para nós estarmos aqui, faz a diferença. E hoje, até fazendo falando um pouquinho sobre essa questão de local, nós somos uma startup, temos uma sede em São Paulo, num ambiente de inovação, só que eu sou sorocabana e precisava de um espaço próximo da minha residência para ficar mais fácil essa questão de conexão. E aí nós estávamos num outro espaço, mas quando eu conheci o Bandeiras, eu falei, preciso vir para o Bandeiras, porque é aquilo que eu tenho em São Paulo no sentido de ter inovação, de ter network aqui pertinho da minha casa. Como é que uma mulher a mulher enfrenta muitas dificuldades para se colocar no mercado, se impor no mercado? Olha, eu vejo que... Você teve dificuldade? Você tem dificuldades, mas assim, não só como a questão dos homens, eu acho que também existe a dificuldade, mas o que faz sentido nisso é a rede de apoio. Então, você tem dificuldades, mas eu entendo que os homens também têm dificuldades. Então, não sou de levantar a bandeira e de falar que só as mulheres têm dificuldades, mas eu vejo que o diferencial pra gente superar as dificuldades é a rede de apoio. E eu sempre tive uma boa sorte de ter boas redes de apoio, de encontrar bons empreendedores que se tornam mentores. Então, mentores, pra mim, são fundamentais. O problema é que, em algumas situações, tem homens que não gostam de ser chefiados por mulheres, né? Tá mudando um pouco isso, mas já tenho amigas que tiveram essa posição e que reclamaram neste momento, que a maioria sim, mas alguns não gostam, ainda tem um resquício aí do machismo, né? Da história do Brasil, né? Sim, ouço várias amigas, né, empreendedoras comentar sobre isso. Eu, mais uma vez, me sinto aí privilegiada pensando no meu time, né, em ter homens maravilhosos. O meu sócio é um homem, né, que por consequência também é meu esposo, né? Então eu particularmente Quem não manda sinto na sua pele. Casa é você. Eu não sinto na pele essa dificuldade, mas eu tenho só gratidão. E assim, os meus clientes, na grande maioria, são homens e sempre super abertos, super receptivos, super delicados. Então, eu particularmente tenho a percepção que existe sim um respeito muito forte. Ainda bem que eu nunca tive essa dificuldade. Janaíne, diz o seguinte, quantos anos você tem? Eu tenho 32 anos. Um baby. Um baby. Você começou com quanto tempo qual a idade que você começou a Hoff Analytics? Na verdade, a Hoff Analytics foi com 28 anos, quase para 29, mas eu vinha de um mercado, eu tive duas grandes experiências. A primeira experiência, eu trabalhei aqui em Sorocaba praticamente a maior administradora de condomínios, e aí eu era coordenadora dessa área, diretora, e aí o meu esposo, que foi o Wesley Bischoff, ele que teve a ideia, a sacada da Hoff, porque ele trabalhava numa outra empresa que vendia produtos para construção, e a maior dificuldade de empresas que vendem produtos para construção é saber para quem vender. E aí o Wesley teve a sacada de falar o seguinte, mas ninguém começa a construir algo da noite pro dia. Claro. Logo, existem registros que podem me antecipar, criar, né, que podem trazer essa previsão. E aí foi quando ele Você percebe que o mercado preparou. Vai absorver aquele produto, é isso? Na verdade, não. A gente percebe que existe a demanda daquele produto. Tá. Então,
hoje, de uma forma simples, o que é que nós fazemos? Toda obra, quando ela vai acontecer, ela emite, né? Ela está envolvida com vários registros. E o que nós fazemos? A nossa tecnologia minera esses dados como se a gente passasse na frente de todas as obras, né? Ela minera todos esses dados, a gente joga isso para dentro dos nossos algoritmos, como se fosse um ChatGPT que organiza esses dados. Isso? Como é que é cavar isso? Leitura de portais, leituras de responsabilidades técnicas, leituras de dados de prefeitura, isso tudo a nível nacional. Uau. Isso é tecnologia. O seu sistema usa inteligência artificial para obter esses dados? Sim. E a partir desses dados você consegue dar a consultoria adequada para o seu cliente? Não é consultoria, porque consultoria não é escalável. E aí não se encaixa esse termo com startup. Então explica né? o que é escalável, porque nem sempre todos os ouvintes sabem. Perfeito. Escalável é aquilo que você consegue fazer sem muito esforço humano. Ou seja, eu posso, para eu crescer, eu não preciso trazer mais 1, mais 2, mais 3 funcionários, né? É orgânico. Ele é orgânico. A tecnologia faz isso para mim. Então, hoje, a nossa tecnologia, né, com inteligência artificial, com Big Data e associação de várias tecnologias, ela faz o quê? Automaticamente, ela consegue ler a nível nacional quem está construindo, quem está reformando, o que está acontecendo no mercado da construção. E onde também? E onde, metragem, qual é a construtora, qual é a região, o endereço. Mas vocês entram no site da prefeitura que tem aquelas informações? Também. Que captam aqueles números? Também, só que a gente não entra manualmente uma pessoa. Não, O nosso robô faz a leitura de vários portais. Gente, e aí a gente eu não ia ver isso na minha vida. Aí a gente traz todos esses dados para o nosso ChatGPT, que transforma esse dado em informação. Porque esse é o ponto, né? Não é só o dado que o nosso cliente acessa, é a informação, que é esse processamento de dados. Agora, isso é pro produto. Vamos imaginar que a Votorantim de cimentos, para cimento, ela não precisa disso ou precisa? Precisa. A gente tem, inclusive, já contrato com a Votorantim Cimentos. Então, o que ela faz, né? Não é o caso da Votorantim, mas pegando um exemplo. Né? Os nossos clientes, eles... Você imagina vender cimento? Todo mundo precisa de cimento. O que você vai mudar é a quantidade local. Então, mas o foco dessas grandes empresas não é o varejo em si. A grande empresa, ela normalmente tem um canal que se chama canal de engenharia. E o foco são as grandes obras para se vender em quantidade. Porque quem vai atender o varejo, normalmente é um representante, um revendedor. Entendi. Os nossos clientes têm como principal foco o canal de engenharia. Por exemplo, antigamente a minha família era produtora de cal durante muitos anos. A vida do meu pai foi ligada a este produto. Depois de algum tempo, e ainda no período em que eu tive uma certa atuação no mercado de construção civil, a gente tinha o seguinte: você não tinha mais do grande cliente, você tinha o container, você dava a massa pronta para o cliente, para a construtora, como você já faz com o concreto há muitos anos, né? O concreto para o varejo, o concreto para o atacado, né? E é a partir deste outro cliente, não do varejo, mas de construtora, que vocês fazem um trabalho mais forte. Na verdade, nós fazemos para os dois, né? Para os dois. A gente tem tanto case varejo dos dois. como atacado. Exatamente. O que determina é o que o cliente quer buscar, né? Mas pegando o exemplo da sua família, o canal de engenharia, que seria para o atacado, para a construtora. Com a nossa ferramenta, todos os fabricantes de produtos para construção sabem qual é a construtora que está construindo, qual é o tamanho da obra e o melhor disso, né? Com time, ou seja, não é você saber que está construindo quando a obra já começou. Nós temos um grande cliente, por exemplo, de elevador, que ele precisa saber com antecedência, até porque se ele consegue saber do projeto que vai ser construído um prédio, ele consegue trabalhar a especificação para que o prédio, né, esteja adequado ao produto dele, que no caso é o elevador. Então, um grande diferencial que tem da nossa solução, além de toda a questão de tecnologia e de se acompanhar, é a antecedência. Com até 2 anos de antecedência, a gente sabe que aquele terreno ali que está cheio de mato vai ter a construção de um prédio. Qual é a construtora, qual vai ser o tamanho desse prédio e outros detalhes. Vamos exagerar, é como se fosse um ultrassom que 2 anos antes da criança nascer, antes de ser concebida,
vida, né? A vontade dos pais de ter um filho. Então, só isso você já vai prever que daqui 1, 2 anos você vai ter berço para vender, fralda para vender. Exatamente, assim exatamente. Que legal. Olha, a Janaíne tem um currículo fantástico aqui. Eu estava olhando que ela é formada em administração em finanças, pela Exanc Sorocaba, possui MBAs em finanças e ciência de dados pela Escola Superior, pela USP, pela Escola Superior de Engenharia Exalc, Piracicaba, né? Piracicaba. Uhum. Além de liderar a Hoff Analytics, a Janaíne ocupa posições estratégicas, tanto no Secov estadual, à frente de dados da construção, e conselheira do CONIN, Conselho de Inovação da Associação Comercial de São Paulo. É isso, né? Isso. Atuando no desenvolvimento do ecossistema de inovação e tecnologia. Gente, que coisa maravilhosa. Em 2024, conquistou o primeiro lugar no ranking de 100 Open Startups na categoria Construtex, consolidando-se como referência em inteligência de dados para o setor. E como uma tecnologia exclusiva de mineração de dados, que foi o que ela falou, né? Quer dizer, ela cavoca dados, no jargão popular isso. Olha, ganhou o primeiro lugar no prêmio Movimente da Secov, selo 100 Startups do Watch 2023 da revista O Globo, destaque do prêmio Startups do Futuro, figurando entre as 100 startups mais promissoras de São Paulo, selo de inovação validado pela Associação Comercial do Estado de São Paulo. Gente, que belo currículo, que bela empresa que vocês têm. Daqui quantos anos vocês vão ficar bilionários vendendo essa empresa e montando outra? Esse é o foco do empreendedor, né? Todos esses prêmios são prêmios da Hoff Analytics, né? Eu acho que é importante a gente colocar aí todo o time da Hoff, né? Que está envolvido e a gente está conquistando. Muita gente de TI, né? Olha, o líder disso é o Wesley, né, de tecnologia, e aí entra também a questão da inovação. Você não precisa de tantas pessoas para fazer isso tudo, né? Esse é o viés da tecnologia. Só que aquilo que as pessoas falam, o ChatGPT, a inteligência artificial vai tirar empregos? Não, porque no final do dia você tem que ter uma mente brilhante por trás dela para poder analisar aquilo e para poder organizar. E é o que nós fazemos, o que o Wesley representa aí. Você tem engenheiros, tem administradores, tem um pouco de tudo. Exatamente, mas o nosso foco do time, ele é mais voltado ao atendimento, porque no final do dia não adianta ter toda a tecnologia, né, se você não tem como entregar isso para o nosso cliente. Então existe também suporte, a gente está dividido entre CS, suporte ao cliente, atendimento, isso é fundamental. E falando sobre a Hoff, eu acho que é super legal a questão dos prêmios, e isso é muito gostoso de contar. Existe esse ranking do 100 Opens, que é um ranking, para quem não conhece, convido a conhecer, que é um ranking que traz todas as startups, né, do mercado, e nós somos aí a primeira Construtec na categoria de construção, que é o principal foco do nosso trabalho, não que seja só para construção, porque no final do dia, tecnologia e inteligência de dados se aplica a vários viés, e pensando no ranking nacional, que se fala de todo e qualquer tipo de startup, nós somos a 8ª. Significa até porque é o nosso foco, né? Nós só fechamos normalmente contrato com grandes corporações, e aí mostra esse grau de interesse das grandes corporações com a startup. Outra coisa, né? Tem que ter informação e utilizar, porque tem gente que faz pesquisa, tem material e não utiliza de maneira adequada. Tenho certeza que vocês dão todo o suporte nesse sentido. Exatamente. Janaíne, foi um prazer imenso, né? Mostrando que o Bandeiras Empresarial tem uma das maiores empresas de logística do país. Tem a Monks, que também é uma das maiores empresas de mídia em mais de mídia em mais de 400 países. Tem muita gente, tem a Jovem Pan também e tem, claro, a Hoff Analytics. Um prazer imenso em recebê-la, Janaíne. O prazer é meu. Obrigada pela oportunidade. Muito bem. Nós voltamos daqui a pouco. Tem política nessa audiência da Jovem Pan. Voltamos já.